Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre os tempos da Guerra Fria. Na verdade, o capítulo mudou um pouquinho, né? Ficou ONU e Guerra Fria, né? Mas ele fala da ONU, só mudou o título, né? Então, o que vai acontecer? Esses são os acontecimentos pós-Segunda Guerra Mundial. Como o mundo vai se comportar pós-Segunda Guerra, né? Então, o mundo ele vai estar dividido em dois lados. De um lado, capitalista, está representado pela cor azul, ok? Do outro lado, socialismo, socialista, representado pela cor vermelha, tá? Então, essas duas cores buscam pintar o mundo, né? Cada uma quer exercer influência maior sobre o mundo, ok? Ela tem algumas diferenças políticas e ideológicas também, que nós vamos trabalhar sobre ela ao longo desta aula, tá bom? Então, o que vai acontecer, né? Durante 4 décadas, houveram muitas guerras consideradas quentes. Qual a diferença de Guerra Fria para Guerra Quente? A Guerra Quente foi no verão, a Guerra Fria foi no inverno? Não. Guerra Fria vai ter esse nome porque não vai ter embate bélico, né, com armas, entre as duas principais potências, que eram, faltou falar isso, ó, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, socialismo liderado pela União Soviética. Então, esses dois não irão guerrear com armas, ok? Por isso, nós chamamos de Guerra Fria, tá bom? O que vai acontecer? Várias mudanças vão acontecer nessa chamada Guerra Fria que vão impactar no nosso mundo na atualidade, ok? Qual seria o país mais forte pós-Segunda Guerra Mundial? Então, essa queda de braço entre eles ficou conhecido como Guerra Fria, tá? Numa tentativa de garantir a paz mundial, a ONU é criada ao final da guerra. Então, a ONU é criada no dia 24 de outubro de 1945. É enviada uma carta às nações, né, para os países poderem participar. 51 países participam, incluindo o Brasil, certo? E a função da ONU, então, é resolver os grandes problemas mundiais para evitar que um novo conflito pudesse acontecer. Então, aqui tem um mapa, né, determinando qual a participação de cada um desses países. A sede da ONU fica em Nova York, ela não pertence aos Estados Unidos, é uma organização mundial, mas a sede, então, fica lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Bom, aqui nós temos, né, Ban Ki-moon, da Coreia do Sul, desde janeiro, presidente, então, secretário-geral da ONU, tá? Programas e agências especializadas da ONU, ó, são 26 programas das agências ao redor do mundo, né? Dessas todas, 7 delas têm maior destaque aqui no nosso país, ok? Então, a gente vai fazer uma linha do tempo, né? A ONU em ritmo brasileiro, né? Em 1944, do Barton, criou-se a ideia de um organismo de segurança, a futura ONU. Roosevelt defendeu a entrada do Brasil como membro do Conselho de Segurança. Em 1945, na Conferência de São Francisco, a delegação brasileira aceitou os termos e tentou incluir revisão do documento em 5 anos em busca de um assento permanente. Em 1946, o Brasil consegue um lugar temporário e participa da primeira reunião do Conselho. Em 1994, o Brasil, com o chanceler Amorim, lança a candidatura oficial ao Conselho de Segurança e pede a sua reforma. Em 2003, o presidente Lula, em seu primeiro discurso na ONU, retoma o projeto de candidatura brasileira, então, para liderar esse Conselho de Segurança, né? Em 2001, o presidente Dilma abre a Assembleia da ONU falando sobre a necessidade de igualdade entre os países e que o Brasil continua a desejar um assento entre os grandes, né? Então, era membro provisório e queria um assento permanente. Primeira vez, então, que o discurso que a ONU é aberta para o discurso de uma mulher, quando, então, a senhora Dilma Rousseff governou o país, tá bom? Alguns programas e agências especializados da ONU, ó, os que mais se destacam no Brasil, né? A ICAO, Organização de Aviação Civil Internacional, OMS, Organização Mundial de Saúde, você já ouviu falar bastante sobre isso, né? Quem determina, então, o que vai ser feito na questão de saúde, OMS, Fundo Monetário Internacional, o FMI, União Internacional de Telecomunicações, ITU, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e eu acho que a mais conhecida até, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, né? Que é a Unesco, tá? E aqui as que estão em verde mais claro, na verdade, os que mais se destacam, mais escuro, né? Programa Conjunto das Nações, não vai dar tempo de ler todas, né? Unicef, Fundação das Nações Unidas para a Infância, né? Unifem, Fundação do Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Então, são várias organizações que existem para, né, auxiliar cada um desses grupos que eles estão citados, as crianças, mulheres, né? Os direitos humanos, cada um, então, tem uma finalidade, tá? Na tentativa, né, de garantir a paz mundial,
a ONU vai passar por vários momentos e com algumas situações, então, que os problemas ficam muito grandes, muito evidentes, e fica difícil para ela poder, então, garantir essa paz que ela tanto tem que determinar. Bom, começa então o que nós chamamos de Guerra Fria, né? Guerra Fria, eu já falei lá atrás, era uma disputa ideológica e uma disputa política, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma questão capitalista, né, onde visa o lucro cada vez maior, né, propriedade privada, enfim, uma visão socialista, então, de maior participação, de, né, aquela comunidade, né, que nós conhecemos. Aí, o que vai acontecer? Em 47, o presidente Truman entra com uma medida, né, para impedir que os mais países entrassem na esfera da influência soviética. Por quê? Com as guerras, ficou meio que provado que o capitalismo estava em baixa, né? Se a gente vai lembrar, tanto a Primeira como a Segunda Guerra, elas são motivadas por questões capitalistas, ampliação do território, expansão territorial, tudo isso era uma questão capitalista, né? Então, quando as guerras terminam e a destruição econômica, enfim, é muito grande, é como se agora o socialismo tivesse em vantagem, fosse mais fácil para ele então dominar, né? E aí começa-se essa expansão do socialismo cada vez maior, tá bom? Aí os Estados Unidos vai criar um plano chamado Plano Marshall. Esse plano tem como finalidade ajudar economicamente as nações capitalistas, ou seja, todo mundo agora que se considera capitalista vai receber auxílio econômico, né, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai aumentando a sua influência e crescendo mais, né, nessa função de capitalismo, digamos assim. Bom, com a Guerra Fria, né, a região da Alemanha pós-guerra, né, se você lembra a participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ela vai ser dividida em 4 áreas de ocupação: estadunidense, soviética, inglesa e francesa. De 48 a 49, ela vai ser o maior símbolo da Guerra Fria. Por quê? Porque ela vai ter uma bipolarização muito grande entre capitalistas e socialistas, tá? E aí Berlim, que é a capital da Alemanha, ela vai ser dividida ao meio, tá? O lado ocidental será capitalista, o lado oriental será o comunismo, né? Então vai ser dividido, cada uma das partes vão, né? Então vão estar dentro da mesma região, né? Você vai ter lado ocidental e lado oriental, então vai ter essa divisão ali entre eles, tá bom? Em 61, ó, isso vai acontecer em 49, né? Daí era muito comum as pessoas passarem do lado ocidental, do lado oriental, onde era socialista, né? Migrarem para o lado ocidental, onde era capitalista. Então, o que vai acontecer? Em 61, o governo decide, então, levantar um muro, né, conhecido por alguns depois como o Muro da Vergonha. Né? Esse muro foi levantado para que impedisse a passagem de pessoas de um lado para o outro. Famílias ficaram divididas, né, não deu tempo de as pessoas ficarem do mesmo lado do muro, digamos assim. Então, de 61 até 89, esse muro existiu e as pessoas não podiam, então, manter contato entre si por conta desse muro. Bom, em 47 é criada, então, em Moscou, a Cominform, a Agência Comunista de Informação, tá? E, assim como os Estados Unidos tinha criado um programa de ajuda mútua para a economia, a União Soviética também criou. Ela criou o Comecon, Conselho para Ajuda Econômica Mútua, que deveria, então, auxiliar economicamente os países que fossem adeptos do socialismo, tá? E a moeda utilizada era o rublo. Em 49, surge, então, grupos de alianças militares, né? Então, eles já estavam se auxiliando economicamente e agora eles vão se auxiliar militarmente, tá? No norte europeu, no norte-americano e europeu, surge a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que visava defender as ideias capitalistas, e no leste europeu surge o Pacto de Varsóvia, tá? Então, isso é importante você anotar esses dois termos, tá? Tanto os termos econômicos quanto os termos militares que vão determinar um lado e outro do conflito, tá bom? Na aula que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre a corrida armamentista, tá? Lembrando que é neste período da Guerra Fria que o homem vai ao espaço, que o homem vai à Lua, né? Eles querem mostrar quem é o maior economicamente, politicamente e militarmente, com armamentos cada vez maiores. Então, é nesse momento que vai ter a corrida espacial, onde vai ser encaminhado, enviado o homem à Lua, ok? Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.